Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Continuando aí com a disciplina Primeiros Socorros, vamos ver mais uns itens aí pra gente gabaritar nossa prova teórica do Detran. Comigo aí. Ao solicitar socorro, deve-se informar. Atenção para o imperativo. Ó. Existe uma ordem aqui. Vai solicitar o socorro, você tem que incluir uma relação de dados aí na hora da solicitação desse atendimento aí emergencial. O local exato e o tipo de acidente, então não vale você dizer que foi na rodovia BR-101, porque a BR-101 vai do norte ao sul do país. Então é importante você informar o local exato e o tipo do acidente. Ah, foi colisão, foi choque, foi capotamento, engavetamento. Quantidade de vítimas e lesões aparentes. Ah, do SAMU, bom dia. É que aconteceu um acidente aqui de trânsito e tem como você mandar uma emergência. E aí o SAMU vai lá, manda uma unidade básica para o local que você pediu. Aí quando chega lá, um ônibus que tombou e tem mais de 50 pessoas feridas. Então você deixou de passar uma informação importantíssima, que era a quantidade de vítimas e as lesões aparentes. Tem que informar, é importante. Se há vítimas presas nas ferragens e se há vazamento de combustíveis. Aqui são informações preciosas que você não pode abrir mão. Então fique atento, porque além de poder cair na sua prova, é importante aí para o seu dia a dia. Biossegurança. Separar aqui a palavra aqui, ó, bio, o prefixo aqui, bio, ó. Bio é igual a vida. Então, bio é vida. Então, biossegurança, segurança da vida. Prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos, isso é biossegurança, é você cuidar da sua própria segurança, salientando que a pessoa mais... Deixa eu sair da tela aqui, deixa eu aparecer aqui rapidinho para você, falar uma coisa muito importante. A pessoa mais importante no atendimento pré-hospitalar, no atendimento na rua, em primeiros socorros, é você. A pessoa mais importante no atendimento é você, fique atento. No atendimento de primeiros socorros, no atendimento na rua, diante de um acidente de trânsito, funciona assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, aí quarto sim, eu de novo. É assim que funciona. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, aí quarto agora, quarto sim, eu de novo. É assim que funciona. Então você precisa estar bem, você precisa estar vivo, que é para você continuar o atendimento. Porque se você não cuida da sua segurança, se você não consegue cuidar da sua própria segurança, quanto mais a do outro. Então é importante que você se mantenha ileso, incólume, para que você preste um bom atendimento. É importante que você use luvas de borrachas. Se não tiver luva de borracha, você pode utilizar saco plástico. Em um atendimento, por exemplo, para estancar sangramento, para acabar com o sangramento, você vai precisar colocar sua mão no sangue de outra pessoa que você não conhece. É importante que você use luva de borracha. Na ausência da luva de borracha, coloca saco plástico. É importante, resolve. Evitar ferir-se durante o atendimento e não levar a mão à boca e aos olhos. Mucosa é porta de entrada para contaminação. Fique atento. Os sinais vitais. Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde e garantia das funções circulatórias, respiratória, neural e endócrina do corpo. É importante você manter os sinais vitais para que essa pessoa se mantenha ativa até a chegada do atendimento especializado. Então é importante você verificar a respiração da vítima, é importante você verificar a circulação, você verificar os movimentos do corpo, se houve possíveis traumas, se houveram fraturas. Então você precisa manter essa estabilidade da vítima até que um socorro, um atendimento especializado chegue. Essa é a sua função. Ah, mas eu não sei, eu não mexo em sangue, eu tenho medo, eu desmaio, não sei o que e tal. Atenção, você vai pra rua. Presta atenção, você é um condutor. Você é um futuro condutor. Então vai lidar com essas situações aí. Não tem pra onde correr, não tem outro caminho. Os sinais vitais. Quais são os sinais vitais? Então tá aí. Frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial e temperatura. Tá aí alguns índices. Depois é importante vocês dar uma lida novamente nesse módulo. Frequência cardíaca de 50 a 90 batimentos por minuto. Aí são os sinais normais de uma pessoa em situação normal. Frequência cardíaca de 50 a 90 depende da idade da criança, da pessoa. Pode ter 90, pode ter 80, 70, varia muito. Frequência respiratória, 12 e 20 movimentos por minuto. Movimentos
respiratório por minuto. Pressão arterial, 120 por 80, que o povo fala aí 12 por 8. Ah, como é que tá a sua pressão? 12 por 8. Não, 12 por 8. Na verdade, é 120 por 80. E 120 por 80 é 120 milímetros de mercúrio. É a partir aí do aparelho que mede essa pressão arterial. E a temperatura normal de uma pessoa, aí tem uma variação de 36 a 36,7 graus. Aí é a temperatura normal de uma pessoa. Abaixo disso ou acima tá com a normalidade e precisa ter uma atenção especial. É importante que se faça um exame das pupilas. Ah, professor, agora eu sou médico? Não. É que os nossos olhos dizem que o olho é a janela da alma, né? Que os olhos são a janela da alma. Então, pelos olhos, você já consegue até identificar algumas situações. Como, por exemplo, vou chamar a sua atenção para uma coisa importante. Tem alguns olhos aqui que tem divergência e vocês não perceberam. Aqui, por exemplo, deixa eu mudar esse... mostrar uma coisa interessante aqui. Talvez vocês não tenham percebido. Olhe o tamanho que tá essa pupila aqui, ó. E olhe o tamanho dessa aqui. Um pouco escuro esse... Deixa eu colocar um mais... Aqui, ó. Olha aqui o tamanho dessa pupila e olha aqui o tamanho dessa. Perceba que você tem uma pupila maior do que a outra. Uma pupila tá pequena e a outra tá grande. Por que que uma pupila fica pequena e a outra fica grande? É a chamada pupila anisocórica. São pupilas desiguais, são pupilas anisocóricas. Isso aqui é um indicativo de traumatismo craniano. É indicativo de que a pessoa recebeu uma pancada na cabeça, sofreu um trauma, mas às vezes ela não apresenta, assim, de forma clara, esse trauma. De repente está lá com o afundamento do crânio e a pessoa conversando com você, o crânio afundado por causa do acidente e você não percebeu. Mas quando você olha no olho da vítima e você vê que tem uma pupila grande em midríase e outra pequena em miose, ela está anisocórica, é porque provavelmente ela está com traumatismo craniano. Ou TCE, né, que é o traumatismo crânioencefálico. Então fique atento aí às indicações, às informações da pupila. Tá aqui, pupilas mióticas. Miótica tem a ver com miose. Miose é pupila pequena. Midriáticas. Midriática tem a ver com midríase, que são pupilas grandes. Vou explicar para a gente entender bem essa questão das pupilas. Pupilas isocóricas, que são pupilas normais, ou elas podem estar as duas pequenas, ou podem estar as duas grandes. E anisocóricas, que são pupilas de uma mesma pessoa em tamanhos diferentes, que é um indicativo de traumatismo craniano. Quando a pupila está... Deixa eu sair da tela aqui rapidinho, só para explicar uma coisa importante para vocês com relação à pupila, né? Com relação à menina do olho. Quando a incidência de luz é muito grande, quando você tem muita luz, sua pupila está pequena. Quando você entra em um ambiente escuro, em um quarto, por exemplo, e fecha a porta, a sua pupila cresce. Naturalmente, isso é natural. Ela cresce para fazer uma compensação de claridade, luminosidade, para fazer com que você enxergue bem. Pouca luz, pupila grande. Muita luz, pupila pequena. Aí, de repente, você se depara com um acidente de trânsito, 10 horas da manhã, dia de sol, meio-dia, dia de sol, e você abre a pupila da vítima e a pupila está grande. Opa, como assim? Eu estou em um dia de sol, sol forte, sol escaldante, sol é de 50 graus, e eu abro a pupila da vítima e a pupila está grande. Ela deveria estar pequena. Por que ela está grande? Ela deveria estar pequena. A pupila grande é no escuro. Pupila pequena na claridade. Aí agora houve uma inversão. O dia está claro e a pupila está grande. Isso é um sinal de hemorragia interna. É um dos sinais de hemorragia interna. Por isso que é importante a gente prestar atenção nos olhos. Os olhos são a janela da alma. E do corpo também, porque traz informações hiper, super, mega importantes. Então fique atento aí. Na avaliação primária, quando a gente se depara com um acidente de trânsito, é importante a gente fazer aí algumas avaliações. Ou avaliação primária, né? Que é uma avaliação principal aí. Desobstrução das vias aéreas e controle da coluna cervical. É importante que você verifique aí, ó, se há obstrução na passagem de ar. Então, abre a boca da vítima e vê se tem algum objeto como prótese, se tem sangue, se tem secreção, alguma coisa assim. Se tem bala, se tem comida, maçã mesmo que é dura. De repente, na hora do acidente, a pessoa deu uma bocada na maçã e tá lá um pedaço grande de maçã na garganta, perto da garganta. Então, é importante que você verifique. Posicione a cabeça com o queixo erguido, aqui para ocorrer uma hiperventilação. E atenção com a coluna cervical. Muito cuidado com a coluna cervical.
E aqui o cuidado tem que ser muito grande mesmo, porque uma lesão na cervical pode comprometer todo o seu atendimento e comprometer a vida da vítima. E de repente ela sofreu um traumazinho, uma lesão, uma fissura na cervical, e na hora que você movimenta de forma irregular, essa fissura pode aumentar e essa vítima pode ficar tetraplégica por causa dessa movimentação. Então, muito cuidado com a coluna cervical. Por isso que você precisa movimentar pouco, não tirar capacete, justamente por isso. Respiração tá aqui, ver, ouvir, sentir, é importante você fazer essa verificação na respiração. Checar pulso. Na sua prova vai perguntar qual o melhor local do corpo para se verificar a pulsação. A resposta é pescoço. Se na sua prova perguntar qual a melhor parte do corpo para se verificar a pulsação, é na região do pescoço. Ó, 2 dedinhos na região do pescoço para verificar a artéria carótida ou artéria carotídea. Fica aqui, ó, na região do pescoço. Então tá aqui, é o melhor local para se verificar a pulsação. Claro que a gente tem pulsos em todo o nosso corpo. Da cabeça aos pés nós temos pulsos. Só que o melhor local é pescoço. Ainda na avaliação primária, aqui questão de circulação, são sinais clínicos da PCR. PCR é parada cardiorrespiratória. Então tá aí alguns sinais em que você identifica que a pessoa parou, em que a pessoa não tem mais vida, ela entrou em processo de parada cardiorrespiratória. Então tá aqui, inconsciência, vítima inconsciente, pupilas dilatadas, pupila muito grande, pupilas midriáticas, hemidríase paralítica, pele e lábios roxos, ausência de pulso, ausência de movimentos ventilatórios, que é a apneia, né? Falta respiração, e o gasping. Gasping que é um recurso que o nosso organismo tem para não deixar que a pessoa passe, né? Que a pessoa morra. Então é chamado de gasping. Então é importante você fazer essa verificação. Identificou esses sinais na sua avaliação, é importante que você inicie rapidamente a RCP, a reanimação cardiopulmonar. Identificada a PCR, a reanimação deve começar imediatamente. Ó. Identificou a parada cardiorrespiratória, você precisa iniciar rapidamente a RCP, reanimação cardiopulmonar. Então tá aqui, RCP em bebê, com os 2 dedos na região do coração, 2 dedinhos, indicador e médio. RCP em criança somente com uma mão, não pode fazer com as 2 mãos, porque pode comprometer ossos da costelas e esse osso principal aqui do peito, que é o externo. E RCP em adulto deve ser feito dessa maneira. Seus braços devem estar retos, não pode dobrar. E a vítima precisa estar obrigatoriamente em uma base rígida. Você não pode fazer RCP em colchão, em cama, em objeto flexível. Você tem que botar a vítima em um objeto duro, rígido, no chão, numa tábua, numa maca, qualquer objeto rígido, e a partir daí iniciar a RCP. A gente vai dar uma pausazinha aqui, daqui a pouco a gente volta com mais um videozinho aí de primeiros socorros para o vídeo não ficar muito longo. Aquele abraço, gente boa, fui!